Olha aí, boa noite. Espero que a quarta-feira de vocês esteja boa. Esperar que o Instagram notificar todo mundo de que nós já vamos começar a live. Quase que eu caí. O Leandro aqui já chegou, seja bem-vindo. O Frederico também. Hoje é para falar um pouco, sobre flutuabilidade e a importância da flutuabilidade na fotografia subaquática, né? Enquanto eu estou esperando aqui, o Leandro já entrou. Oi, Leandro! E aí? E aí, tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo? Olá, Rogério. Vou chamar aqui uma... Vou fazer assim, cadê? Não vou fazer com essa aqui. Tá, arruma aí seu... Vou fazer a live inteira com essa. Não, a gente tem um convidado importante hoje. Não pode? Com essa? Tá, vou tirar então. Tudo bem, Rogério? Menino. Então, Rogério, eu posso falar seu apelido aqui ao vivo pra todo mundo? Não, né? o negócio tá feio, hein? Não, brincadeira, vou fazer isso com o Rogerinho, não. Rogerinho é meu professor do segundo grau, cara. Uau! Vou chamar aqui o nosso convidado. Oi, Herreiro, tudo bem? Ela pode, claro. Estou esperando aqui o convite ser aceito do Nascimento também. Leandro, você pode dar uma olhada aí, como sempre, me ajudando com esse Instagram aqui, querido. Nossa. Eu tô falando com o pessoal aqui, cadê? Cadê? Ó, o Ricardinho aí. Ricardinho tá aí também. João disse que não pode participar, gente. Oxi. Instagram do João até uma novela. Aí, falando em novela, conseguimos, não é mesmo? Olha ele aí. Olha aí. Agora eu precisava convidar muito o nosso convidado especial, que vai trazer uma perspectiva diferente para a nossa live de hoje, o Ari Amarante. Eu não aguento o outro ali passando a mão no queixo como tivesse barba. Sensacional. Pode zoar. Peraí, se esse é o caso, peraí, deixa eu passar aqui, né? Porque, no caso, eu ainda estou provida de Isso. cabelos. Já vamos dar um jeito nisso. Vamos raspar essa cabeça já. Pode zoar, irmão. Nem o Covid conseguiu ainda me deixar careca. Você vai, será? Não. Tem a maquininha pra isso. Não. Então, chamei aqui o Ari. E antes enquanto o Ari não entra, eu já quero perguntar, né? Oi, Breno, tudo bem? Gente, qual a experiência que vocês dois têm com fotografia subaquática? Vou começar aqui enquanto o nosso querido não chega. Ai, ele chegou! Eu tenho experiência lá em Maragogi. Em Maragogi a gente tirava bastante foto do pessoal. É desafiador. Você fala que você tirava quando tinha os Open ou os Discover? Como é que era? Não, lá em Maragogi é mais o batismo, né? Então, Discover. controlar a galera, conseguir deixar a galera no fundo, tirar foto deles é desafiador. O Leandro Ricardo tá perguntando se você passou óleo na sua careca. Não, é a Luizinha aqui, ó. A Luizinha aqui, ela dá um tchan aqui, ó, bem aqui, ó. Vai, a minha experiência é o contrário da maioria, tá? Sobre fotografia e máquina fotográfica, eu cuido da pessoa, a pessoa cuida da máquina, não boto a mão na máquina e prefiro ficar longe. Foi assim com o pessoal das televisões internacionais, eu prefiro dar a eles a máxima flutuabilidade que eles normalmente não têm para que eles possam fazer as suas fotos. Essa é a minha visão sobre fotografia, com muito respeito ao Ari e qualquer outro fotógrafo. Eu resolvo o problema das pessoas de segurança, máxima flutuabilidade, e eles fazem as fotos.
Welcome. Aê! Seja bem-vindo, Ari! Olá, boa noite para Boa todos. noite. Tudo Boa bem? noite. Eu tô E bem, aí, Ari, beleza? Seja bem-vindo. Maravilha. tô super Obrigado. animada. Valeu. Ari, Ah, eu vou aproveitar que você chegou e eu queria te apresentar aqui pro pessoal que está nos acompanhando, falar que essa live vai ficar salva, né? é bom, Tomara, né? é bom. Tomara, né, Clay? E que eu vou apresentar um pouquinho assim do Ari para depois ele terminar de se apresentar. Então, o Ari, ele é mergulhador da PAD, de outras certificadoras. Ele é professor, né, de cursos de fotografia subaquática e fora também da água. O Ari já tem mais de 3 livros publicados, Ari? Tem o primeiro manual de foto sub, o segundo que é o avançado, de fotografia É, marinha. eu tenho cinco livros publicados próprios e participação em vários outros também, com fotos minhas, livros técnicos de biologia marinha e livros de arte também. Muito bem. E eu quero já começar te aproveitando aqui. Fique à vontade para se apresentar, que eu tenho uma pergunta para você de cara. Ha! Tô Então, ligeira. beleza. Vamos lá, pode perguntar. Estamos na boa, vamos lá. Ari, o que veio primeiro? A fotografia na sua vida ou o mergulho? Essa é importante. A fotografia. A fotografia? Sim, quando eu fiz o meu primeiro mergulho, depois de me certificar como básico, eu já mergulhei com uma máquina na mão, que eu já fazia fotografia fora d'água. Aí comprei uma câmera subaquática, uma Nikon, na época, era máquina de filme, né? Eu sou velho. Vocês não devem nem saber o que é filme mais. É coisa do passado, o filme é coisa do passado. Eu tirei foto com câmera fotográfica que tinha aquele filmezinho, né? Que não podia pegar luz e tinha que passar por aquele Isso, tratamento químico para ser mesmo. revelado. é isso, esse mesmo que você usou. E já fazia algumas fotos em apneia, eu sempre gostei muito do mar. Aí, quando eu fiz o curso básico, no primeiro mergulho pós-certificação, eu já estava com a minha maquininha na mão, já estava tentando lá fazer alguma coisa sub. E eu posso adiantar para vocês que, em termos de flutuabilidade, isso me ajudou demais, porque uma coisa é você fazer um curso e se sente, sei lá, você faz um curso básico, você consegue. Primeira coisa que o mergulhador de básico se preocupa é sobreviver. Então o cara sobreviveu. Foi Voltou pro pro mar, barco, vivo. foi pro mar, voltou pro barco vivo, falou, pô, que maravilha, muito bonito isso, muito gostoso. Mas aí o cara vai de novo, passeia, vai para um lado, vai para o outro, roda para aqui, roda dali, geralmente meio torto, até porque muitas escolas não têm paciência de lastrear a pessoa certa. Então o cara fala, quantos quilos você usa? Eu uso 10. Aí o cara dá 10 quilos para o sujeito e manda o cara para dentro d'água. Aí o cara fica lá com o colete meio cheio e a perna para baixo, e consegue fazer o seu mergulho. Agora, quando você está com uma câmera na mão, seja de foto ou de vídeo, você começa a descobrir que é uma guerra. Ou você consegue mergulhar direito, ou você não consegue fazer nada. Vai começar a espantar tudo que é bicho que passa perto de você, a pessoa fica se debatendo, chega com a nadadeira no chão, levanta quilos de poeira, e além de matar os bichos, você não consegue fotografar nada. Então, a flutuabilidade, que é o tema de hoje, aí, na fotografia e no vídeo, é uma coisa que eu acho extremamente importante. Para mim é um requisito, para qualquer mergulhador, independente de fazer foto ou vídeo, é um requisito que é fundamental para a preservação do meio. Você pode não fazer nada, ser um mero contemplador da natureza, mas se você não fizer isso direito, você começa a deixar um rastro por onde você passa. Isso é que é o pior.
Eu queria aproveitar essa pausa aqui para cumprimentar o pessoal que está entrando. Tem um pessoal que sempre nos acompanha aqui, Ari. O pessoal aqui é fã da nossa escola, fã do que a gente fica vendo aqui, a Alessandra, os nossos mergulhadores, o Rafael, que está lá na Alemanha, os outros pessoal também, seja todo mundo bem-vindo. Tem que bater palma pro Rafael, 1h da manhã lá, o cara tá aqui. Esse é bom. Esse é meu parceiro. A live internacional, gostei do negócio. Não, aqui é pra gente de lugares assim diferentes. Você fica todo mundo. Um abraço aí pro Rafael e para todo o grupo da Trivago Alemã que está nos acompanhando aí. Muita gente da Trivago, não só ele. Obrigado, Rafael. Isaías também está aqui. Seja bem-vindo. Gente, eu quero reforçar que se vocês tiverem perguntas sobre flutuabilidade, sobre fotografia subaquática, vai colocando aqui nos comentários que no final de cada resposta do nosso roteirinho, a gente vai responder, tá bom? E alguém ia falar alguma coisa, eu interrompi, desculpa. Acho que foi o Leandro. Vamos começar, Ari, vamos começar. Então, bora. Vamos começar. Então, depois dessa introdução maravilhosa de Ari Amarante, a gente vai começar, não é mesmo? Então, agora, já que o Ari falou que primeiro vê a foto e depois o mergulho, eu vou perguntar para vocês, quem de vocês quer responder? O que é essa tal de flutuabilidade? Quem mergulhou e fez o Open já sabe, mas o resto ainda não. Então, o que é flutuabilidade? Resumindo, é o que o Ari falou, é você ter pouca interação com o meio, você ser um espectador, tá? Então, você evitar de encostar no fundo, encostar em coral, encostar em naufrágio, encostar nas coisas, tudo. Evita isso. Eu acho que isso é outra coisa, mas... Né? Eu queria fazer um resumo, Clay, para as pessoas que também estão entrando no mergulho agora, para ele diferenciar tipos diferentes de flutuabilidade. Flutuabilidade positiva, a pessoa fica na superfície com segurança e sem gasto de energia. Flutuabilidade negativa é quando ele está afundando. E flutuabilidade neutra é exatamente o tema de hoje, é o que nós buscamos. A flutuabilidade neutra diz respeito à levitação na água, a capacidade de permanecer sem subir e sem descer, sem tocar no fundo e sem esbarrar nas coisas. Então, assim, para não haver confusão, do ponto de vista técnico, a flutuabilidade neutra é uma busca contínua por todos os mergulhadores de todas as modalidades e para a vida toda. Nós precisamos sempre aperfeiçoar a capacidade de flutuabilidade neutra, que é aquela que você consegue realmente se sentir confortável podendo descansar na água sem usar movimentos de nadadeira ou de mão. Você consegue, através do pulmão, manter a sua flutuabilidade neutra. É essa que nós estamos falando aqui, provavelmente, a nossa busca contínua para o resto da vida como mergulhadores. Confesso que eu estava esperando, Nascimento, que você trouxesse a brincadeira do astronauta. Confesso, eu estava esperando, mas... Pode ser você mesmo, Cléber. Você é a nossa grande apresentadora e que está sempre inovando e fazendo com que as pessoas que estão iniciando o mergulho consigam entender melhor o nosso assunto técnico, transformado em coisas simples. Eu acho que quando eu penso em flutuabilidade, quando eu comecei a estudar, né, para preparar essa live, eu entendi que a flutuabilidade é como se a gente estivesse quase que usando o mínimo esforço possível para se deslocar na água, sem a gente ficar fingindo que está numa montanha-russa. É bem por aí. Uma coisa que eu ainda não consegui, né? Porque, Ari, esses dias eu fui tirar foto e, assim, eu não consigo. Eu sou positiva demais na água. E aí, Ari, eu confesso, né? O meu pecado aqui. Eu coloquei, assim, uns 10 quilos de lastro e eu peso menos de 50 quilos. Pesa 40 quilos com a roupa molhada. Pesa 40 quilos com roupa molhada e tava com 10 quilos de lastro. Eu virei uma pedra no fundo da piscina, né? Eu fiquei estática ali, não me mexia, mas também eu consegui tirar as fotos, né? Foi o jeito que eu arrumei. Isso é escolha dela, senão nós instrutores ficamos mal quando ela passa uma informação dela. Não é a orientação nossa, tá? Não foi a gente que fez. Ela foi lá e montou o laço assim, dela. Ela é decidida e fez do jeito dela. Mas, por exemplo, ela estava numa piscina. Nos meus cursos, a parte prática dos meus cursos,
eu costumo fazer muito em piscina. E eu, no curso, eu recomendo, porque o curso é de fotografia. A pessoa que está fazendo o curso comigo, ela está se preocupando em fotografar e ela já tem que ter um certificado, no mínimo, de básico. Então, eu mesmo falo, esquece ficar equilibrado no meio da piscina. Eu boto uma série de cenários no fundo da piscina, falo, esvazie seu colete, deite no chão e se preocupe com a fotografia. Não é aqui não é uma aula de flutuabilidade. Agora, quando eu vou para o mar, eu tenho um curso também de mar, um curso avançado de mar, aí é completamente diferente. Aí eu fico meio que tipo um cão de guarda, cutucando mesmo, ó, se arruma, se ajeita, porque faz parte da fotografia. Na verdade, o fotógrafo ele usa o mergulho como um meio e não como um fim. Eu costumo dizer que existem duas maneiras de você mergulhar e com fotografia. Ou você fotografa o seu mergulho, ou você mergulha para fotografar. São duas coisas completamente diferentes. Fotografar o seu mergulho é aquela pessoa que vai nadando, e ali o baiacu, pum, então deixa eu mudar aqui, e ali o dourado, e ali a piraputanga. Eu estou me adaptando ao ambiente de água doce aqui. Esquecer o baiacu, que não tem água doce, e botar aqui, olha a piraputanga ali, pá, olha o dourado, não sei o quê. Matrinchã, não sei nem se tem isso por aí nas piscinas lá de Banho, tem também, né? Tem. Então, agora, a pessoa que mergulha para fotografar usa o mergulho como meio. O que é isso? Você vê uma cena e a tartaruga está vindo ali. Vou me posicionar aqui atrás desse coral. Na hora que ela passar por cima aqui do coral e tiver com o sol aparecendo, eu faço o clique. Então a pessoa está usando o mergulho como ferramenta para estar ali naquele lugar. Ela não está mergulhando e documentando o mergulho. Normalmente, a pessoa que sai mergulhando e tirando foto de tudo que vê, está fazendo o documentário ali, né? Tá fazendo o crachá dos bichos que tá vendo. E não tem muito essa preocupação de flutuabilidade. Porque uma coisa é certa, pode estar... Você, cara, com seus 10 quilos, se você sair batendo perna, você não vai para o fundo. É que nem uma bicicleta. Se você sair andando de bicicleta, você não vai cair. Agora, se você parar a bicicleta, você vai tombar para um lado ou para o outro, você não vai botar o pé no chão. Você com 10 quilos, você vai ter, com a propulsão das suas pernas, você vai ter que bater muito mais as suas pernas, mas olha o princípio do avião. O avião, ele tem uma resultante, ele tem um peso para baixo e tem um impulso do motor que faz uma resultante para ele ir para frente. Se ele desligar o motor, ele cai. Vai ser o seu caso. Você está lá com teus 10 quilos, o teu impulso é a sua perninha. Você vai pá, 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 pá. Na hora que você parar, você pluf, caiu. O ideal é que não aconteça isso. O ideal é que você pare e consiga ficar ali olhando. Vocês deram aí o exemplo do astronauta, né? É o que a gente vê nos vídeos de astronauta mesmo. Você tem que parar e conseguir nem subir e nem descer. O que é uma coisa difícil, principalmente no mergulho raso. Quanto mais raso você tiver, percentualmente a variação de profundidade é muito maior. Você está a 5 metros e vai para 4, você tem uma variação muito maior do que se você estiver a 20 e for para 18, 19. Então, você de 5 para 4, se o seu pulmão estiver um pouquinho cheio, você já vai embora para a superfície. Se você esvaziar o pulmão, você já vai embora para baixo. Então, quanto mais raso você tiver, mais difícil é você manter um equilíbrio. Então, uma pessoa que consegue, numa piscina, se equilibrar, quando chega no mar, tira de letra. Claro, tem uma pergunta aí do nosso doutor Isaías, e a resposta, Isaías, sim, a pergunta é: minha respiração influencia muito na nossa posição? Como controlar isso? Sim, Isaías, a respiração influencia. Ela dá o resultado de flutuabilidade fina, mas antes disso tem que se cuidar para você mensurar com exatidão o seu lastro, o seu equipamento, não deixar ar no colete, e isso você pode
além da gente responder aqui, o curso de máxima fotabilidade, né, que é oferecido pela escola, ele vai te dar todas essas orientações. Aí você vai aprender a melhorar a qualidade de lastro ser usado, mas, claro, no final disso tudo, é a sua respiração que vai definir a parte de resultante fina de flutuabilidade neutra, que é o que você vai buscar. Tá bom, Isaías? Obrigado pela pergunta. Inclusive, eu tinha uma pergunta aqui no roteiro e ela seria a próxima, né? Vem de encontro ao que o Isaías perguntou, né? Quais são os elementos que um mergulhador que está iniciando, e até quem não está iniciando, né? Mas quem está iniciando tem uma dificuldade maior. Quais são os elementos do equipamento, da pessoa também, que ela precisa cuidar para que ela alcance com mais facilidade uma flutuabilidade ali desejável? Uhum. Ó, pela minha experiência aí, né, comparando com um dos dois mestres aqui, vai ser bem menor, mas cabeça primeiro, tá? É mental, respiração. Então a pessoa fica, ela não vai sair da superfície, ela vai ficar em cima o tempo inteiro, tá? Por isso que a gente no Open a gente pega tanto no pé deles para fazer o Buda. Peraí, levitação, eu fui corrigida hoje, levitação. Posiçãozinha do Buda lá, fica lá bonitinho lá, paradinho, entendeu? A gente pega Muito tanto bom, no pé do Cláudio, cara pela pra correção. isso, pra ele não sair dali, entendeu? Aquilo ali é onde ele vai ter ele vai, e ainda mais o exercício, um é 30 segundos, o outro é 1 minuto. Então 1 minuto é uma eternidade pro cara, o cara lá paradinho na posição, né? Então é para ele se conhecer, para ele conhecer a respiração dele, para ele começar a aprender a ter esse ajuste fino de, se eu solto mais ar, eu desço mais rápido. Se eu sugo o ar mais devagarzinho, eu vou subindo devagarzinho. Aí ele vai aprender a ficar paradinho ali na água. Então ali a gente começa a pegar no pé do cara para ele não ficar batendo no fundo. Então, uma questão é a complementando, respiração. complementando a sua pergunta, Cláudio. Respiração, né? Começando pela respiração. Tá. Os itens são principais também é comum as pessoas usarem excesso de lastro. Eu não vou considerar o seu exemplo está fora de lógica, tá? Mas Eu é comum. sei, foi uma gambiarra necessária, Mas foi um momento específico. de modo geral, as pessoas tendem a usar uma quantidade de lastro acima da necessidade. Então, o lastro tem que ser reduzido ao mínimo necessário para ela sair da superfície, só. E esse mínimo é muito pouco e normalmente não dá conforto a mergulhadores novos. Então, os mergulhadores novos eles têm tendência a querer um pouquinho mais de lastro por acreditar que não vai conseguir sair da superfície. Então, quando você tem um lastro resolvido, colete equilibrador, também mergulhadores com pouca experiência têm dificuldade de tirar o ar todo do colete. Então, ele acha que já tirou o ar, e aí ele acha que precisa de mais cinto, porque o ar ainda tem ar no colete e ele não consegue tirar. Então, lastro, colete equilibrador, e aí depois é que vem a questão da respiração, que ele vai fazer o ajuste fino, tá bom? A roupa, em algum momento, ela também interfere? Por exemplo, se ela Com for certeza. maior ou mais espessa, ela tem essa interferência? Roupa de 2, de 3, Tudo. de 5 milímetros, com certeza vai mudar. Então, a quantidade de lastro precisa ser aumentada. Desculpa, vai lá, Leandro. Uma nadadeira diferente vai interferir. Uma roupa diferente, um colete diferente. Às vezes o cara está acostumado com um colete de jaqueta e vai passar para um asa, vai interferir, ou ao contrário. Então, tudo isso é adaptação, né? Então, o cara tem que se adaptar mais rápido, no caso. E tudo isso é corrigido no curso de máxima flutuabilidade, tá? Porém, se a pessoa fizer mudança de algum item do seu equipamento, ela vai ter que corrigir isso aí. Botou uma roupa mais espessa, ou seja, ela estava usando uma roupa de 3 milímetros ou 2,5, agora passa para 5. Vai aumentar a quantidade de lastro, porque essa roupa flutua mais e vai por aí afora. Olha, eu tenho 2 comentários aqui. Pode falar, Ari, aí depois eu comento. Eu vi passar aqui rapidamente um comentário sobre as câmeras influírem na flutuabilidade. Eu considero um erro deixar que isso aconteça, porque uma câmera fotográfica ela tende a ser um pouco negativa.
E se você, não, vou tirar 1 quilo de lastro porque eu estou com a câmera. Se você, numa emergência, precisar largar sua câmera, você fica positivo. Então, a câmera, ela deve ser compensada, na minha maneira de ver, por segurança, ela tem que ser compensada no colete. Se você tem uma câmera ou qualquer outra coisa na sua mão que não faça parte do seu eu, ou seja, não é equipamento que está preso em você, agregado a você, isso aí não deve ser considerado no dimensionamento de lastro. Porque você, por exemplo, você tem que ajudar um parceiro debaixo d'água. Você entrega a câmera para alguém, ou até mesmo no caso de uma emergência, você largue a câmera no chão, no fundo, e vá ajudar a pessoa. Se você ficar positivo, essa sua ajuda para a pessoa pode ser danosa para você e para a pessoa. Você pode começar a levar a pessoa para cima porque você está muito leve. Então, eu acho que não é uma coisa assim para ser considerada, tá? É um ponto de vista meu. Ao menos eu recomendo aos meus alunos que treinem o equilíbrio com a câmera na mão, mas sem se preocupar com ela. Ou seja, antes de pegar a câmera, estou afundando? Estou. Então, tá ótimo. Você não tem que afundar com a câmera. Você tem que primeiro ver se você está conseguindo descer sem a câmera. E a câmera ela vai ser um complemento posterior. Uma outra coisa que eu queria observar, que certamente o Nascimento talvez fosse colocar aí, é que uma coisa de dificuldade, uma outra dificuldade que existe no mergulho em termos de flutuabilidade é a flutuabilidade no início do mergulho ser diferente da flutuabilidade ao final do mergulho. Ah, mas peraí, eu mergulhei com o mesmo equipamento e por que mudou? Primeiro, a flutuabilidade da roupa já foi comentada. Na superfície, a roupa tem 5 milímetros. Quando você vai para 20 metros, a roupa passa a ter 2, 3 milímetros. Então, você varia o seu volume corpóreo sem variar o seu peso. Então, você perde flutuabilidade. Outra coisa, aliás, um detalhe que muita gente não atenta, você pega um cilindro de S80 de alumínio, ele não varia de volume. Mas o peso dele varia mais de 2 quilos. Você carrega nas costas mais de 2 quilos de ar. Se você chegar perto de secar um cilindro, ele vai ficar, no mínimo, 2 quilos mais leve do que ele começou o mergulho. Isso muda a sua flutuabilidade. Então, é uma coisa que tem que ser pensada, porque se você estiver no mar e tiver que fazer uma parada, você tem que fazer uma parada, no mínimo uma parada de segurança, é praxe e obrigação do mergulhador fazer isso. Ah, mas peraí, eu fiquei ali 10 metros. Não, tem que fazer, porque o dia que você deixar de fazer, você vai mais fundo, esquece. Então, tem que estar na cabeça da pessoa isso. Às vezes você tem que ficar pendurado num cabo, porque se você largar o cabo, você começa a subir. Então, o lastreamento ele tem que levar em consideração também a variação de peso do cilindro. O cilindro não muda de volume, mas muda de peso. E a pessoa muda de volume e não muda de peso. Ou seja, o negócio é o oposto, né? Você tem 90 quilos e você vai entrar... não que eu tenha isso, eu sou magrinho, devo ter 45. Olha a mentira comendo. Eu não posso dizer se o senhor está mentindo ou não, porque eu nunca lhe vi pessoalmente, né? Agora o Nascimento é outros 500. Eu sem querer entreguei que a pandemia me engordou, que eu estou com 90, eu estou com 89,5, para ser mais exato. Então, eu estou gordinho, eu tinha que ter uns 80, 82, estou um pouquinho mais gordo do que devia. Então, acabei me entregando, tá vendo? Tô só quer dizer que o seu lastro deu uma alterada, então, né? Assim, deu alterada. Aí entra uma pergunta legal para vocês, para ver se o pessoal responde aí. Pergunta aí. Se eu tinha 82 quilos e passei para 90, o meu lastro tem que aumentar ou tem que diminuir? Isso é uma pergunta bacana. Quem responde aí? Vamos deixar a pergunta aberta, né? Até o pessoal responder aqui. Tem uma galera que mergulha aqui. Inclusive... Tem que pensar um pouquinho. Que uma coisa é fora d'água, outra coisa é dentro d'água. Inclusive, o Isaías perguntou algo que vem de encontro
ao que o senhor acabou de jogar aí de desafio para a galera. Quem é a senhora aqui? Tem alguém aqui Ah, atrás de mim? você, Ari, você. Ah, Obrigado. desculpa. Eu já tô velho, você ainda me envelhece mais ainda, Cláudia. Que Não isso, é coisa intenção. feia. É Tô brincando. costume. Hein, Cláudio, Obrigado. só lembrando que o Ari já está planejando virar bonito há muitos anos. E agora, com a vida de bonito, é provável que ele perca esse excesso de peso, porque nós temos muitas. Só na Lagoa Misteriosa são mais de 300 degraus para ele descer e subir, total de mais de Nossa. 600. Então vem preparado, combatente, que aqui o bicho vai pegar para tudo. Tem que ir preparado. Eu tenho medo do tal do rapel, se eu tiver que descer o tal do rapel lá Não tem mais do o Abismo rapel. em Umas. Já mudaram. Ah, não tem mais? Agora Já tá com um botaram. motorzinho puxando, agora tá fácil. Agora... Então já posso ir. Pode Eu tenho ir. que arranjar uma desculpa. Fala aí, eu tô machucado aqui, não posso descer. O ombro, tô sentindo o ombro aqui. Pô. Agora não dá. Vocês são demais. Ó, tem um médico aí falando contigo aí. Vamos Se ver. tiver engordado, acho que vai mais elástico que a gordura é perfeito. Isaías. Você é aluno da nossa escola, Médico. né, Lio? Tá perfeito, porque você variou o seu volume mais do que variou o seu impulso. Na verdade, você começa quer dizer, mais do que variou o seu peso. Você variou mais o peso do que. Peraí, agora eu que me confundi. Eu aumentei mais volume do que de peso, porque a gordura é mais leve do que o tecido Músculo, né? de músculo, né? A textura de pouso é menos denso. Então, eu sou mais pesado fora d'água, mas dentro d'água eu tenho que trabalhar com mais peso. Tem que botar mais uns quilinhos aí para descer. Ou seja, na hora de botar o cinto, na verdade eu uso o lastro integrado, né? Aí tem que carregar um colete um pouquinho mais pesado, né? Mas faz parte. Vamos lá, Cláudio. Vamos. Uma curiosidade, que na verdade é um contraponto, né? Aqui a gente está em Água Doce, como você sabe, né, Ari? E eu sei que você acabou de comentar que você mergulha mais no litoral, né? A diferença da água, a densidade da água, a temperatura da água, ela interfere também na flutuabilidade? Sim. Com certeza. Como que interfere? Conta pra gente. Quem tiver disponível aí para conversar. Vai lá, Nascimento, manda ver aí você que é o mestre Cláudia, não, todos nós temos condições de responder, mas, Cláudia, a água do mar tem mais sais, né? Então a água do mar tem um peso maior, em consequência disso, a flutuabilidade positiva ela ascende mais. Então é necessário um pouco mais de lastro em água do mar do que na água doce. Água doce a gente pode usar menos lastro, mas numa quantidade, uma diferença muito pequena. Tá? Muito tênue, não é nada exagerado. Então, água doce menos lastro do que na água do mar. Tem uma brincadeira que eu fazia quando eu dava curso básico. Eu pegava uma vasilha com água doce e botava um ovo dentro da vasilha. Aí o ovo ia lá para o fundo. Aí eu começava a botar sal, vai botando sal, daqui a pouco o ovo que está no fundo, ele vai para a superfície. Simplesmente pensar, mas que isso? Só o sal que fez. Não, o que você fez foi mudar a relação de densidade da água em relação à densidade do ovo. A água ficou mais densa do que o ovo, aí o ovo vai para a superfície. É o que acontece no mar. E o mar tem uma variação. Por exemplo, uma coisa é mergulhar aqui no nosso litoral. Você vai para o Mar Vermelho, mais densa ainda. Que é muito mais densa a água, você tem que botar pelo menos mais 2 quilos de lastro se você quiser ficar bonitinho debaixo d'água. Botar uma pedrinha a mais lá, porque a água é muito mais densa. Muito mais salgada. Senão, quando você volta do mergulho, vai acontecer aquilo que eu falei. Quando você chegar na parada de segurança, você começa a ter que ficar batendo perna para não subir. E a correnteza, por exemplo, uma correnteza, ela interfere na flutuabilidade ou é só questão de resistência? Correnteza, se a correnteza for horizontal, não vai interferir. Agora, existe correnteza vertical e para cima e para baixo, né? Dependendo de um costão. Se a correnteza vem pelo fundo, bate numa pedra e ela sobe pelo costão,
vai te empurrar junto. Mas você não tem que considerar a correnteza. Eu não vejo como você considerar a correnteza como um fator nesse aspecto. Porque a tendência da correnteza é te levar para um lado ou para o outro. Normalmente ela é horizontal. Tá correto, é isso aí, Cláudio. Eu fiquei pensando que eu lembrei de bonito, por isso que eu perguntei. Tem algum ambiente que vocês já entraram, agora a experiência de vocês aqui para compartilhar com a galera, que vocês já entraram e que vocês tiveram uma dificuldade maior, alguma coisa assim? Pode ser um caso mais antigo, quando vocês começaram no mergulho. Tipo, cara, eu fui mergulhar lá no abismo e não rolou, entendeu? Tem algum momento assim? Teve? Eu, no começo mesmo, eu tive bastante dificuldade de achar o meu lastro ideal, né? Era nessa situação, tipo, você vai testando, né? Vai testando, vai testando, vai testando. E aí, na época eu comecei a mergulhar, tava usando 8 quilos. Porra, tava muito pesado. Chegava lá embaixo, que nem uma poita, né? Batia no fundo, bota ar no colete para subir. Aí, não, então vamos usar 4 quilos. Só que aí tinha pouca experiência, aí não conseguia descer. Aí fica brigando. Então, para achar, demorei um pouquinho mais. Mas depois também... Foi embora. Depois vai embora. Uma coisa que eu acho, eu não tenho loja de mergulho, mas eu vou falar uma coisa boa para os lojistas de mergulho, é o seguinte, o mergulhador que aluga equipamento tem mais dificuldade de encontrar flutuabilidade do que o que não aluga. Porque onde você vai, você aluga uma roupa X, outra roupa Y, um colete A, o colete B, o regulador não conta, mas o colete A, o colete B, a roupa X ou Y, então você tem lá o lastro que você usou num lugar, pode ser que seja muito ou pouco em relação a um outro lugar que você vá. Então, o ideal é que a pessoa consiga ter o seu próprio equipamento, porque aí você com o seu próprio equipamento, você já sabe chegar na operadora lá, tô água doce ou tô água salgada? Não, estou no litoral. Aqui eu uso 8 quilos. Não, eu vou lá para Bonito, lá eu vou usar 6, 7, alguma coisa assim. Então você já sabe disso, não tem que ficar testando, né? É mais tranquilo. Então, você ter o seu equipamento, eu acho que ajuda no controle da flutuabilidade. Sim, um lugar que você vai lá, você vai alugar a roupa é aquele long john, que é a bermudinha. Aí no outro lugar é a de 5, no outro lugar é a de 2,5 comprida, no outro lugar é a com macacão. Aí... E os coletes, eles variam de flutuabilidade. Se você pegar um colete e botar... Pega 5 coletes aí, bota uma pedrinha de 2 quilos em cada um e joga dentro d'água. Você vai ver que vai ter um que vai afundar mais do que o outro. Isso influi bastante também. Claro, e a flutuabilidade, no caso dos ambientes restritos, como cavernas, que já que você perguntou mais um pouco aí, que a gente vai falar depois sobre mais detalhe em outra live. Boa! A caverna é um lugar especial, nem todo mundo entra na caverna. Especial, a caverna é essencial. A flutuabilidade neutra lá é algo que está acima da normalidade dos treinamentos. Então, lá nós precisamos ter a condição de flutuabilidade neutra extrema. Nós estamos falando de extrema, né? Às vezes entramos em lugares restritos, com pouca amplitude de entrada, o teto, os estalactites e estalagmites estão próximos de você, não podemos tocar neles em lugar nenhum, então há necessidade de chegar no extremismo. Por isso que e as pessoas com mais tempo de mergulho e que adentram lugares restritos, eles têm uma tendência de diminuir bastante esse lastro e transformar o que seria o cinto de lastro em outros equipamentos que têm pesos como lanternas, um backplate ou um equipamento mais pesado. Eu, por exemplo, já há muitos anos não uso cinto de lastro, não uso lastro no meu equipamento, você já deve ter notado isso. E estou sempre buscando, assim como meus amigos mergulhadores técnicos, o extremismo da máxima flutuabilidade, ficar em posições diferentes da levitação da PAD, que foi mostrado no seu banner. Então, nós temos posições específicas com capacidade de realizar curvas de 360 graus no eixo, e se você não consegue isso, você não pode chegar
a entrar no navio, a entrar numa caverna restrita, tá? Então, a flutuabilidade é algo bastante sério para mergulhadores que adentram ambientes restritos. O Isaías está perguntando qual seria um valor de lastro ideal em relação ao peso corporal. Ele está querendo saber se tem uma fórmula para a gente calcular, né, a quantidade de lastro. E aí? A forma grosseira é 10% do peso. Forma grosseira. Muito grosseira. Tá? Só que aí vai variar. Então, tipo, o cara pode ter 100 quilos de músculo e ele pode ter 100 quilos e ser gordo. Mudou. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, cada pessoa vai ter o seu peso de lastro. Não tem como a gente falar, o cara pesa 100 quilos, ele vai usar 4 quilos. É Pode muito ser pessoal. músculo, pode ser gordura. Então, não dá pra gente saber ao certo. Tem cada um fazer o seu teste. Tem que ser na testar a sua prática. Por isso que o flutuabilidade. curso, de novo, de máxima flutuabilidade vai testando isso e ele vai descobrindo a relação roupa, corpo e equipamento, e isso vai mudar ainda numa viagem que ele vai mudar todo esse equipamento. Por isso que o curso vai ensinar as técnicas necessárias para ele mesmo fazer o cálculo pessoal. Isso não existe uma forma matemática como ele perguntou aí, tá bom? Não, ele não perguntou da fórmula matemática, ele perguntou da relação, mas eu trouxe a questão da fórmula, então... Mas foi legal, não tem não, tá? Vem para casa aí, fazer logo o seu curso de máxima flutuabilidade e vamos que vamos mergulhar. Aproveitar que a água é transparente e bonito, filho, vamos botar você na água, vem embora. Você ia falar alguma coisa, Ari? Não, tô rindo só. Então, gente, eu queria perguntar, né? Agora, trazer um pouco mais sobre outras realidades. Como é mergulhar com pessoas que são muito problemáticas no sentido de flutuabilidade? Né? Qual que é o grande quê dessa questão? Prende a pessoa e tira da água e manda embora para casa, ou o Buda vai responder do jeito mais educado? Vai. Depende. É como dupla de mergulho ou é como aluno? Os dois casos. Vamos falar sobre os dois casos. Nós somos uma escola e estamos aqui para informar pessoas, não é mesmo? Se então, for como dupla de mergulho, eu tô com o Nascimento. Prende, caça a carteirinha dele e vai embora. Manda ele fazer outro curso. Bem, muito bem. Você faria Mas isso, como aluno, a gente tem que ser... Aluno, a gente tem que ter carinho, tem que ir devagarzinho. Digamos que se eu chegasse num barco e me indicasse um dupla, que eu estou sozinho, aí me indicam um dupla lá que eu estou vendo que o camarada não vai conseguir mergulhar direito, e digo, olha, eu sou instrutor de mergulho solo pela SDI, então deixo ele sozinho mesmo, resolvo minha vida, e agora, antes de eu ir, vou arranjar um dupla para você. Peraí, aí começa a catar aqui no barco uma outra pessoa, bota dupla. Estou brincando. Mas a brincadeira do Ari, eu vou resumir com uma frase interessante, que é antes só do que mal acompanhado, no caso dos mergulhadores técnicos também. Se o cara não for, ele está falando de flutuabilidade, mas se ele for mal treinado em outras coisas, a frase usada é antes só do que mal acompanhado. Na verdade, isso aí que o Nascimento colocou é muito importante, porque o conceito de dupla de mergulho não é simplesmente um parceiro para andar com você. É um equilíbrio. Vamos passear junto. Na verdade, é uma bengala que você vai ter se você precisar e vice-versa. Se você mergulha com uma pessoa que não é preparada, você não tem essa bengala. Ou seja, se a pessoa passar mal, tiver algum problema, você resolve para ele. Alguma coisa, você resolve para ele. Agora, se você tiver um problema, a pessoa não vai resolver para você. Não é uma boa dupla. A escolha de dupla, ela passa muito por esse lado. É egoísmo? Não é egoísmo. É uma mera questão de segurança. Por exemplo, uma pessoa recém-formada, ela tem um limite máximo de profundidade, ela vai ter um consumo diferente de uma pessoa mais treinada, e ela vai acabar travando o mergulho. Por exemplo, fotografia, que é o meu caso. Eu, como fotógrafo, eu não posso mergulhar com uma pessoa que eu tenha que cuidar.
Eu tenho que mergulhar com uma pessoa que seja minha dupla, em quem eu confie plenamente. Tipo assim, eu vou me virar para fotografar um detalhe, ficar lá esperando o peixinho sair da toca, alguma coisa. Aquela pessoa, se ela passar mal do meu lado ali, eu vou estar ali, sei lá, 1 minuto concentrado em alguma coisa que não é o meu dupla. Então, a coisa não é assim também tão simples, né? Você não pode ficar se preocupando, se você está com fotografia, ficar se preocupando 100% com a pessoa que está do seu lado. Aí você tem que estar... Agora, se você é instrutor, eu quando dou aula, eu não levo máquina fotográfica. Muitas vezes eu me arrependo, mas eu acho umas coisas quando eu estou sem a máquina e não É posso sempre tirar a assim, máquina da né? mão do aluno, né? É quase uma lei de Murphy, né? Exatamente. Eu estou lá sem a máquina, passa um negócio, esse miserável não tá vendo aquilo ali, fotografa aquele troço ali, miserável, não sei o que, o cara não tá vendo o negócio lá para fotografar, dá vontade de puxar a máquina da mão da pessoa, falar, me dá esse troço aqui, vem cá. Mas não chego a tanto, não, senão os alunos não vão mais querer mergulhar comigo, tá vendo? Eu mesmo já tô como se diria na justiça, eu estou criando provas contra mim mesmo, né? Eu acho que não, eu acho que o seu talento, ele ressalta, né, que isso é o de menos. Ninguém vai se preocupar com isso. Quem se incomodaria de emprestar uma câmera para o senhor? Ninguém. Já está todo mundo aqui avisado. Emprestem a câmera para ele, por favor. O problema é esse. O problema é que quando a gente está como instrutor, a nossa atenção tem que ser 100% aluno. Exatamente. A gente não pode pegar e falar, dá a máquina, eu vou tirar a foto. Eu atualmente Aí não você tenho... já virou a cara aqui, o aluno já fez coisa errada. Já faz alguns anos, já faz bastante tempo que eu não dou curso básico, só faço meus cursos de especialidade, que são cursos de identificação de vida marinha e de fotografia. Então, eu no mergulho, a minha preocupação é encontrar situações e criar situações para que os alunos façam as imagens. Então, eu estou o tempo todo olhando o que as pessoas estão fazendo. E também, como qualquer instrutor, você tem que saber com quem você está lidando, né? No começo de um mergulho, um instrutor já tem condição de saber se aquela pessoa... Eu não estou dando um curso básico, estou recebendo um aluno que nunca mergulhou comigo. Ele tem uma certificação. Mas isso não quer dizer muita coisa. Infelizmente, no mercado de mergulho, existem escolas e escolas. Tem escolas que dão um curso básico em um fim de semana, tem outras que levam 3 finais de semana dando aula para a pessoa, até a pessoa ter certeza de que aquilo ali está funcionando. Tem gente que mergulha todo mês, tem gente que mergulha uma vez por ano. Então, no início do mergulho, eu me preocupo em ver quem é que está comigo. É muito fácil você, como instrutor, com uma determinada experiência, a pessoa já se arrumou no barco, você já está vendo o que aquela pessoa é capaz. Se a pessoa se enrolar no barco, você já sabe que, opa, aquele tem que ficar de olho mais. Entrou na água, não consigo descer, aí entra a responsabilidade, me dá mais 2 quilos aí, não sei o quê. Você, opa, já tem que ficar de olho também naquela pessoa ali. Aí tem outro que é mais safo, você já vai, não, esse aqui já pode ficar, fica dentro do meu alcance visual, mas também não preciso ficar, tipo, meio metro de distância da pessoa, como você ficaria numa situação de estar treinando uma pessoa básica, né? Agora, desculpa, eu acabei fugindo do assunto Não, furtabilidade, você está enveredei por falando outro... de coisas que vão trazer acréscimo, né, à nossa discussão. Porque quando eu identifico que tem uma pessoa, eu vou mergulhar com ela, e eu identifico uma dificuldade, eu tenho que agir de outra forma. No caso, você está trazendo seu viés de instrutor. Mas se ele for o seu dupla, como a gente estava falando há pouco, né? Você identificou que o menino está com problema. Então, você tem que tomar as providências. Mas eu quero aproveitar que o senhor estava falando sobre mergulho para fotografia também e questionar, né? A câmera para fazer filme, um audiovisual, né? E tirar foto, tem diferença de câmera? E se essa diferença, ela
interfere também na hora da captação a questão da flutuabilidade. Porque eu vejo que precisa ser uma coisa muito calma, muito estática, né? Se não tiver... Tem diferença grande entre foto e vídeo. Hoje em dia, o vídeo, com o advento dessas câmeras compactas estilo GoPro, todo mundo é videógrafo ou cineasta sub, né? O pessoal compra uma GoPro e vai para debaixo d'água e sai nadando com aquela maquininha. Só que a grande maioria, se você for assistir o filme depois, você vai começar a ficar enjoado olhando para a televisão, que o pessoal fica balançando a câmera, tremendo para lá e para cá. Aí entra a história da flutuabilidade. Se você não consegue se equilibrar, a sua imagem não vai se equilibrar. Já a fotografia, você pode até ser meio balançante aqui, como eu estou fazendo aqui agora, mas na hora que você bate um flash, por exemplo, você congela a imagem. Então, a fotografia, em termos de nitidez, ela é um pouquinho menos importante, a flutuabilidade é um pouquinho menos importante, mas não é menos importante porque a pessoa que está desequilibrada, ela não está em harmonia com o ambiente. Então, o peixe vai fugir, você vai levantar poeira, você não vai conseguir parar quieta na posição que você teria que ficar para fazer sua foto. Agora, no vídeo, tudo isso aparece. Ou seja, se você está balançando a sua máquina, o seu vídeo vai ficar balançado também. Por mais que as câmeras hoje tenham recurso de conceitos estabilidade. estabilização, de estabilidade de imagem, chega um ponto que a coisa não fica tão legal, né? Você começa a perder qualidade. Então, a flutuabilidade eu acho que é fundamental não só para a imagem ficar boa, mas como para você ficar em harmonia. Se você está em harmonia com o meio, você vai fazer boas imagens. Se você não está harmônico com o meio, você não vai fazer boas imagens. Serve também, Clay, para a flutuabilidade. Eu, como biólogo marinho, quando levo as pessoas para ver os bichos, se você tem uma boa flutuabilidade lá embaixo, logo você não desenvolve uma onda muito forte na água e aí os bichos se achegam mais, tá? Então, claro que o Ari já abordou bastante, que sempre focado na foto, mas encontrar a biodiversidade no lugar certo denota também excelente flutuabilidade. Se você não encontra, não fotografa, tá? E para encontrar, é comum eu, quando estou mergulhando, guiando pessoas de biologia marinha, outros grupos que passam muito rápido e sem se preocupar com essa excelência em flutuabilidade, não encontrarão os organismos que eu consigo encontrar. Então, às vezes, no barco, quando voltamos, todo mundo querendo saber por que eu encontrei tanta coisa, porque eu exigi do meu grupo uma calmaria melhor e o uso extremo da flutuabilidade para que não houvesse o espantar os bichos que a gente pretende encontrar, tá? Então, tem muita coisa ligada. Então, a flutuabilidade ela também vai interferir, não só no caso da foto e do vídeo, mas também na quantidade da biodiversidade que vai estar ao seu redor, né? Para ficar claro, é só você imaginar o contrário. Uma pessoa que não tem flutuabilidade significa uma pessoa que está batendo a nadadeira desproporcionalmente, a mão também movimentando, nadando sem ser de maneira organizada na água, harmônica. Então, essas ondas emitidas por pessoas é como se fosse uma tartaruga ferida que chama a atenção do tubarão. Então, ela vai chamar a atenção negativamente e os bichos vão ser espantados. E as morés vão sumir, ela vai bater na cabeça das morés, enfim. Ela vai fazer um movimento brusco que denota espantar os bichos. É o contrário da máxima flutuabilidade. O que você estava rindo aí que eu comecei a rir porque eu lembrei de um caso aqui? É que assim, às vezes tem eu falo que tem o mergulhador trator de arado, né? O cara passa no fundo aqui assim, só chutando o fundo aqui, acabou o mergulho. Quem tá atrás dele não vai ver mais nada. Né? Isso acontece bastante. Sim. Estraga tudo. É o levantador de poeira oficial. Não, cadê a sua? Não, segue a poeira aí, ó. Segue a poeira que o cara tá pra lá, ó. Você não perde ele nunca de vista. Digno de refazer. Segue a poeira que você acha.
Isso aí acontece muito em função da mudança do centro de gravidade da pessoa. Porque se você está com muito lastro na Sim, cintura, por exemplo, você começa a compensar enchendo o colete. Então você fica com o corpo, o teu corpo está, não sei se deixa eu botar aqui que essa minha mão aparece aqui. O teu corpo está assim, meu dedo aqui onde está o colete. Então você começa a encher o colete, aqui vai ficando maior e o teu corpo começa a tender para baixo, para o lado da perna. Então, se você está nadando a 1 metro do fundo, a tua nadadeira, se não estiver encostando, a onda provocada por ela já é suficiente para estar levantando um monte de areia. Essa areia, isso se você não estiver chutando o coral, né? E mesmo que você não chute sim. coral, tem vários animais no fundo do mar que são filtrantes. Corais, esponjas, por exemplo, se alimentam de filtragem. A filtragem significa o seguinte: tem algum lugar no animal, simplificando a história, né? Onde a água entra e outro lugar por onde a água sai. Se você entope a entrada de água do animal, você está matando o animal de fome. Matando ele. Eita. Porque, na verdade, ele vai perder a capacidade de filtrar. Né? Então, você É isso. cobrir um animal com areia, com suspensão, você está prejudicando terrivelmente. Não é que nem sei lá, você está na praia, você daqui a pouco vai lá dar uma sacudida assim, passa a mão. Infelizmente, os bichos não têm como passar a mão, né, para tirar a areia, É, então acabam sendo prejudicados. imagina, né? A gente tem aqui, eu até dou esse exemplo durante as aulas, né? O pessoal fala, por que que a gente tem que ficar longe do fundo e tal? A gente tem vida marinha que demora 1 ano e meio para crescer 1 milímetro. Sim, Aí vai lá o cara e chuta ele, quebra é, ele. é, Acabou. um é ano e meio, complicado. 1 milímetro. Então, É, então não dá pra. A gente tem que evitar mesmo o ficar ser encostando no humano fundo. está fora do seu ambiente, nós estamos num ambiente que não é o nosso, e nós temos que nos adaptar. E realmente você não tem condição de chegar ah, não, eu não vou me encostar aqui, não vou encostar ali. Todo mundo, quer dizer, você tem condição, mas nem todo mundo tem essa preocupação. E tem pessoas Uhum. que até acham que não tem que fazer, mas acabam fazendo por inabilidade. Então, essa falta de habilidade é que eu acho super interessante fazer esse curso que o Nascimento está comentando aí. É um outro mundo. Primeiro que, se você faz um mergulho de meia hora, quando você tem uma flutuabilidade do você já pula para 40 minutos teu mergulho. Você para de Uhum. gastar energia tentando se manter na mesma posição. Não Você já tá brigando, para consegue de brigar com a água, né? para de brigar com a água. Você simplesmente começa, você só vai se mexer para ir para frente ou para trás. Você não vai ter que ficar que nem um helicóptero se debatendo para poder não cair pro fundo, né? Tudo bem. Então, você já ganha tempo de mergulho. Quer dizer, além do benefício à vida marinha, você ainda melhora o teu rendimento dentro da água, o teu consumo de ar diminui. É um tema delicado, que tem gente que não liga para isso. Ah, eu vou cair na água, eu vou lá. Tem aqui, mandaram eu ir até chegar em 100 bar, quando der 100 bar eu volto para lá. Então eu vou para cá 100 bar, daqui a pouco eu volto para lá, cheguei vivo no barco, estou bem, está legal, bacana, mas você ficaria muito mais feliz e a vida marinha muito mais satisfeita também se você então gastasse Passar esses bar, despercebido, né? você fosse mais longe na ida e voltasse melhor na tua volta, né? Eu acho que Com isso é certeza. bastante importante. Tem pergunta Extremamente por aí. importante. Tem uma pergunta que a gente recebeu aqui na caixinha, estava esperando um momento. O Breno, não sei se o Breno ainda está aqui. Breno, se você tiver, depois se dá um sinalzinho. Ele perguntou sobre a força do empuxo que vocês estavam falando lá atrás, né? A força do empuxo auxilia nessa flutuação? Auxilia na flutuabilidade ou não? E Ela vai mudar, né? Conforme você vai descendo, ela muda, né? Como o Ari estava falando, a roupa diminui de tamanho, você vai ter que botar mais ar no colete, vai variando, né? Então, Flutuabilidade muda. é o empuxo versus o peso. Se você tiver mais empuxo do que peso, você vai boiar. Se você tiver mais peso do que empuxo, você vai afundar. Então a pergunta, se o empuxo auxilia na flutuação, o empuxo é o responsável pela flutuação.
E Você nós só vai flutuar se... Tá, Vai lá, Nascimento, manda não, ver aí. desculpa, é que nós, quando treinamos para buscar a flutuabilidade neutra, exatamente vamos fazer um trabalho de física sobre o empuxo. Então, o empuxo, na realidade, vai ser trabalhado e buscado por nós através dos equipamentos e os treinamentos para a gente entrar em neutro. Seja bem-vindo, Glaucio. Obrigado por participar, amigão. Porque a pergunta dele, ele botou flutuação. É, Flutuação seria, eu entendi como sendo o isso. cara tá na superfície. Então, o É, empuxo flutua. E a gente trabalha É. para tirar isso de nós, para que a gente possa chegar na Uhum. neutralidade. o Muito Breno, bom, eu né? acompanhei o Discover dele, de certa forma, né? Lá no lago. O Leandro Ah, estava esse tá. dia e ele teve um pouco de dificuldade, né? Vou expor aqui sua vida, Breno. Depois você me chama no privado ali para a gente, né, me desculpar. E ele teve um pouco de dificuldade para submergir, né? Para mergulhar por causa da respiração ali, o equipamento estava meio incômodo para ele. Então ele teve um pouco de dificuldade. Então a flutuabilidade ela é o que a gente busca dentro da água para reforçar a nossa conversa, né? É a estabilidade debaixo d'água. E o que a gente faz em cima é sim flutuabilidade positiva, né? E seria a flutuação. Então, quando a gente não interfere, me corrijam, quando a gente não interfere na nossa flutuabilidade, a gente está positiva ali, boiando numa boa, flutuando, vendo os bichinhos, né? E aí, quando a gente vai mergulhar, a gente tem duas opções: ou ir para o fundo, ou ficar no meio do rolê e fazer o melhor mergulho possível, não é isso? Tá certo, O Cléo. fundo não é, ir pro fundo não é muita opção, não, né? Ir pro Não é fundo uma não é o opção, mas as ideal. Não, pessoas fazem, né? Então a gente deixa como uma opção ali, ó. Se ela quiser, ela vai, tá pô, errado? não tinha que ter essa opção de bater no fundo, né? Desculpa, mas é porque assim, você tá começando, vai acontecer, então é uma opção, É né? difícil, eu sei. A maioria das escolas, quando dá curso no mar, procuram uma área de areia para poder levar os alunos, né? Então, isso aí já é uma garantia de que você já vai causar o mínimo possível de dano à vida marinha se você encostar no chão. Inclusive, você faz muito exercício no chão. Às vezes você bota o pessoal ajoelhado na areia para poder fazer exercício de máscara. Tem escolas que trabalham dessa forma, tira máscara, bota máscara e coisa do gênero na areia. Você não faz esse tipo de coisa num recife de coral, por exemplo, porque aí você vai estar criando problemas não só para a vida marinha, como para você mesmo, né? Porque você vai começar a se machucar no fundo. Eu concordo com ele aí que disse que o ideal é não ir no fundo. Você até pode ir no fundo. Eu, por exemplo, eu vou no fundo, muitas vezes. Às vezes eu estou fazendo fotografia de macro, de bichinhos na areia, eu vou no fundo. Agora, quando se eu estou fotografando coral, eu não vou no fundo. Aí não tem nem muito sentido você ir no fundo, porque você nem vai conseguir direito se apoiar para poder fazer uma foto, né, se o fundo é todo irregular. Então, o ideal é você conseguir ficar neutro e com a máquina na mão, porque isso muda bastante a flutabilidade. Você, sem máquina, qualquer pessoa vai ter um determinado tipo de flutabilidade. Quando você pega uma câmera, você muda o teu centro de gravidade. Você estica um braço, o teu centro de gravidade mudou. Então você começa a pendular ou para frente, ou para trás, ou para o lado. Então, o fotógrafo ele tem que treinar com a máquina dele, para poder adquirir flutabilidade com a câmera na mão. O Glaucio mandou um comentário aqui, ele falou que ele está acompanhando a live, mas o nosso assunto é difícil de ser assimilado. Glaucio, se você ainda estiver por aí, quiser enviar uma pergunta para a gente, por favor, ainda está em tempo. O Aracaki é nosso fotógrafo, né? Tira fotos aqui com a gente, nosso mergulhador. E ele perguntou, eu não consigo ver toda a pergunta, se vocês conseguirem. Ele... Tem exercício fora da água para melhorar a respiração e a flutuabilidade? Boa! Bom, o que pode ajudar ele aí é um yoga, alguma coisa assim com a respiração dele. Uma meditação. Isso vai ajudar o cara. Se o cara entra na água, o cara já está desesperado, já está respirando errado,
a flutuabilidade dele vai ser comprometida. A maioria Nem dos afunda. exercícios é feito na água, Aracaki. Seja bem-vindo aí, você sabe que tem acesso à nossa piscina, nossos tanques de treinamento. O que você deseja é só na água mesmo. Esse exercício tem que ser, PB. tem que fazer o seu curso de máxima flutuabilidade também, nós já sabemos disso. Inclusive, Ari, aproveitar que você está aqui, o Aracaki, ele... Agora eu Um não dos lembro se ele está candidatos. usando uma Nikon ou se ele está com uma Não, Canon. é uma Sony. Uma Sony. Uma E ele... Alpha 7. Olha, e ele comprou uma caixa estanque. Nesse sentido, a Alpha caixa... 7 é uma maravilhosa, uma máquina maravilhosa. Nesse sentido, a caixa estanque, ela vai só trazer aquele problema que você já falou que precisa treinar com o equipamento completo? Vai alterar alguma coisa de forma grave ou não? Depende da caixa estanque. Existem caixas estanques de policarbonato, que são mais leves, existem caixas estanques de alumínio, que são mais pesadas. Dependendo do volume de ar dentro da caixa estanque, isso varia de lente para lente que você está usando. A frente da caixa estanque pode ser um reservatório de ar, se for tem umas caixas estanques que usa-se um dombo na frente, parece uma meia circunferência. Aquilo enche de ar. E quando você não tem aquilo, já muda o peso da caixa. Você pode botar boias na caixa estanque. Eu acho o seguinte, a câmera vai mudar. Agora, se você não tiver uma boa flutuabilidade sem a câmera, você vai ter dificuldade com ela. Você tem que treinar, ficar estável com a câmera, sem câmera. Aí quando você pegar a sua câmera, você vai sentir uma diferença e você vai buscar corrigir aquilo. Seria mais ou menos, numa analogia meio barata, você pensar o seguinte, a criança tem que primeiro começar a engatinhar, andar e correr. Se você quiser sair do engatinhar para o correr, você vai quebrar a cabeça do chão. Seria mais ou menos aí. Você teria que primeiro adquirir flutuabilidade sem se preocupar com fotografia e depois você fazer as correções adequadas para o equipamento que você vai usar. Inclusive, você muda o equipamento, muda a flutuabilidade. Dependendo da lente que você está usando na sua caixa estanque, ela vai ficar mais pesada ou mais leve dentro da água e já vai mexer na sua flutuabilidade. Vários alunos meus têm dificuldade de se estabilizarem com máquina na mão. Isso aí é uma coisa que realmente muda. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, treine flutuabilidade, depois você vai tentar corrigir a sua flutuabilidade quando tiver com uma máquina na mão. Obrigada, Ari. O Isaías está perguntando aqui, gente, é que eu voltei, tá? A gente estava numa conversa tão boa. Ele falou, aproveitando o gancho, a respiração, ela é a respiração torácica ou abdominal interferem na flutuabilidade? Qual das duas? Deu para entender? Tem que falar de novo? Qualquer variação de ar no pulmão vai interferir. Se você está trabalhando o seu diafragma, você está trabalhando a parte baixa do pulmão, você vai estar conseguindo botar mais ar dentro do pulmão. Quanto mais ar você botar no seu pulmão, mais você vai aumentar o seu volume corpóreo e você vai aumentar o seu empuxo. Então, a resposta é a seguinte, se você tiver uma respiração, encher o tórax, depois vai lá e enche a parte inferior do pulmão, você vai tender a subir mais depressa do que se você simplesmente tiver uma respiração mais curta. Porque você está variando o seu volume corpóreo. E aqui em E com cima isso você está aumentando o seu empuxo. Claro, o pulmão funciona como um balão, né? Se você encher mais, usar mais a peito, tórax e abdominal, você vai botar mais ar, você vai subir. Sempre o Jair, com perguntas importantes, tá, Jair? Seja bem-vindo de novo, mas ele está ansioso para começar os treinamentos dele de máxima flutuabilidade, tenho certeza disso. Não, eu já quero trazer ele para a apneia, porque eu sou da apneia, eu acho que ele está precisando de apneia. Tá eu vou dizer, ele está trabalhando demais, é um ele médico que trabalha precisa muito vir para a nessa apneia. época. Ele está trabalhando muito, precisando de mergulhar, só isso o problema dele.
Nosso querido instrutor aqui, Leandro, vai chamá-lo para uma aula de apneia, não é mesmo, Leandro? Sim. Eu só vim, cara. Quinta-feira tá abrindo turma nova. Ó, Exato. Claro o Glaucio, peraí, gente, deixa aí nos comentários que eu perdi. O Glaucio falou que o que ele quis dizer com ser uma questão não é difícil é que a flutuabilidade é uma manobra que ele não domina, mas ele acredita que seja por falta de prática e que com a instrução do nascimento ele vai melhorar. se Deus quiser. O Glaucio acho que terminou de fazer o avançado recentemente. Em virtude também de grande excesso de trabalho, ele tem mergulhado pouco, mas ele mora aqui próximo e, se Deus quiser, ele vai voltar para a água conosco. E é só na água para resolver isso, será um prazer recebê-lo aqui. Coisas da água, geralmente a gente tem que resolver na água, né? Uma coisa boa. Muito boa. Né? É isso aí, Clay. Mais alguma pergunta, Clay? Cuidado com o seu tempo aí, tá? Ah, eu vou olhar aqui o meu tempo. Não, eu não tenho. Se a galera tiver. É, tá na hora, gente. Peraí. Daqui a pouco ela some. Fecha. Já deu 1 hora de live. E vamos, Já sal... foi rápido. Poxa, o tempo passou depressa. e vamos Você gostou salvar de isso. conversar com a gente? Fala sério, Ari. Você tá. Não, o Você papo curtiu? tá bom, o papo tá Então, bom. assunto bom, né? Assunto bom, convidado bom. Aí, pô, aí fica Fica fácil de muito levar uma aula fácil. aqui. É isso aí, irmão. Parabéns Pode aí pela mais falar, uma Ari. vez. Não tô. Já falei. O que só comentar se alguém tiver alguma coisa que queira me perguntar sobre fotografia. Eu tô vendo aqui de leve várias pessoas entrando e saindo, tem várias pessoas que eu conheço, que são fotógrafos aí, que entraram aí na live. Muita gente que fotografa super bem, que eu admiro. E fico feliz de ver as pessoas. E quanto a vocês aí, eu ainda vou aparecer por aí. Vamos ver se esse ano vai, né? Esse ano tem que ir, dar um jeitinho de eu conseguir conhecer. Nem que eu vá só para passear, mas eu ainda vou conhecer essa região que todo mundo diz que é um dos lugares mais lindos do Brasil e tem que ir lá. Eu tenho 2 coisas para dizer, mas a primeira é que eu não posso fechar essa live sem vocês responderem ao moço, que eu não sei como que é o nome dele. É o Fernando. Mas ele perguntou, ele falou que é claustrofóbico. Fernando. E ele quer saber como treinar para perder o medo de ficar sem ar. Uau! E aí? O cara claustrofóbico, ele já é mais difícil da gente conseguir botar o equipamento nele, começa por aí. A Né? primeira, uma sugestão Na hora que a gente coloca a máscarazinha na cara dele, o cara... Uma sugestão minha é comprar uma máscara transparente. Sim, Isso eu acho que ajuda falar. muito. Porque a máscara preta, a máscara escura, aumenta a tua sensação de claustrofobia. A máscara que entra a luz pela máscara, tem umas que tem um silicone cristal, que você bota a máscara e você praticamente fica com o rosto livre. Isso acho que já ajuda bastante. Quando eu dava curso básico, tinha umas pessoas que às vezes tinham essa preocupação. E eu já tinha comigo máscara transparente, bota essa daqui e vê se melhora, já para poder a pessoa dar uma aliviada. Agora, o medo de ficar sem ar é pura e simplesmente treinamento. Uma boa escola vai mostrar para a pessoa o seguinte: regulador, se der defeito, é ar demais. Ele não vai dar defeito ficando sem ar. Ele vai dar o que chama de free flow. Ou seja, o ar vai... a pessoa tem até que aprender a lidar com excesso de ar. É um problema que você tem que corrigir. Agora, ficar sem ar é deficiência de treinamento. É você não tomar conta do seu manômetro, é você ser um mergulhador desatento. Então, como qualquer outra atividade que você for fazer, eu acho que o mergulho é uma atividade super segura. O mergulho autônomo eu acho mais seguro do que o mergulho em apneia, porque você pode ter problemas em apneia que você não tem no mergulho. Mas no mergulho eu tenho problemas que eu não tenho em apneia. Sim, mas a incidência é muito menor. Sim. Você pegar o histórico de doença descompressiva, de embolia pulmonar no Brasil, pegar a Espeladam, por exemplo, é muito pouca, acontece muito pouco. Então, eu acho que é mais fácil
você ser atropelado na rua do que você ter uma doença descompressiva se você tiver feito um bom curso de mergulho. Confesso que eu traria essa ajudar pessoa para fazer a apneia. Só para ajudar o rapaz que tem os problemas dele, lembrar que nosso tanque de treinamento maior, além de raso, muito transparente, com muita iluminação, então para o início dele ele não terá problema relativo à preocupação dele. E a partir dali é que ele vai escolher ir um pouco mais fundo, ou um pouco mais no local mais fechado. E cuidado com o seu tempo aí, eu estou só te lembrando para salvar a live dessa vez. E um outro comentário é sobre o Ari, que a gente está para planejar uma nova data aí para o Ari chegar aqui conosco, tá? Em breve a gente solta a nova data, tá, Cláudia? Ari, nós estamos ansiosos pelo seu curso. Fala, querido. Eu estou à disposição, é só a gente combinar que interesse total eu tenho para aproveitar para dar uns mergulhinhos em água doce. É bom que não precisa lavar o equipamento depois, né? Esse é um grande lance. Exatamente, já está pronto. Bota na sacola e vai embora, né? Depois bota só para secar. Eu recebi muitas pessoas que ficaram encantadas com esse item, tá? Acaba sendo uma coisa bem bacana. E eu falei aqui no começo da live em Piraputanga, Matrinchã, Dourado, eu preciso ver ao vivo, só conheço pela televisão. Então, venha. Quando você vir, você verá dourados, pintados e pacu, seja lá o que for, ao vivo, né? Tem que conhecer ao vivo. E se der a sorte de achar uma sucuri debaixo d'água, então vai ser um negócio maravilhoso. Falar em sucuri é o pânico dos alunos geral, assim, eles saem loucamente. Eu adoraria ficar cara a cara com uma, até porque na estatística, a não ser que alguém não tenha voltado para contar a história, mas na estatística, as pessoas que eu conheço que mergulham, que encontram, dizem que ela fica paradinha, você chega lá, faz a foto na cara dela, não tem problema. Pode ser que alguém não tenha voltado para contar algo diferente, mas então o que eu digo, na estatística... Elas não atacam debaixo d'água, pode ficar tranquilo que a gente vai tentar providenciar a sucuri para você e o risco é muito baixo, Cláudia. Essas pessoas que têm receio é porque não conhecem o animal de maneira a saber que ele é inofensivo debaixo d'água, tá? Ele só vai predar fora d'água e vai pegar um bicho menor e vai botar esse bicho afogado. Os mergulhadores não são vítimas, tá bom? Fica tranquilo. Eu queria caminhar para o final da nossa live, então primeiro eu queria agradecer muito ao Ari por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom conversar aqui com você. Você agregou muito no nosso conhecimento, no conhecimento dos nossos alunos também, o pessoal que acompanha a gente, né, que é aqui da escola. E eu queria lembrar, você não disse, mas eu vou dizer, o Ari tem um site que tem várias fotos dele, o pessoal que quiser conferir o trabalho dele, tem um site, é só pesquisar por Ari Amarante. Tem também no @, dele, no Instagram, tem várias fotos subaquáticas, né, Ari? Os livros deles estão no link da bio do Instagram. Olha, eu pesquisei tudo, né? Ó, que beleza. Que propaganda bonita. Eu sou marqueteira, obrigado, Cláudia. Fantástico, fantástico. De nada, colega. Obrigado. Que você possa aceitar outras vezes nosso convite e se sentir à vontade aqui com a gente, viu? É só chamar. Obrigado, Thalita, por participar. Leandro, prazer em conhecer você. Parabéns. Valeu. Eu agradeço a presença, Ari. Valeu, obrigadão. Obrigada também, Nascimento. Em breve a gente se vê por aí. Obrigado pela participação, Ari. E sempre aberto aqui, a nossa empresa está sempre à sua disposição para qualquer apoio. E com certeza faremos um contato direto para falar da data futura sua aqui. Obrigado. Pessoal, tchau para todos aí. Cadê o Fernando? Boa noite. O Fernando. Boa noite, Bye, Ari. Até mais. Tchau, tchau. Fernando, Obrigado. Fernando, vem que eu mergulho de mão dada com você, Fernando. Vem. Não, Fernando, você que ficou aqui e tem o seu problema de claustrofobia, seja bem-vindo à nossa aula de apneia. Vai ser ótimo para você. Não, Fernandinho, vem, eu mergulho de mão dada com você. Te abraço debaixo d'água. Vem, gordinho. Obrigado, gente, então, obrigada, por participar. Leandro. E um beijo aí no seu filho novo que chegou, esse bebezinho lindo. Parabéns aí pela família. Obrigado, Leandro. Obrigado, Nascimento, também. Obrigado, Cláudio, por sempre estar desenvolvendo o melhor trabalho possível para apresentar a nossa empresa de maneira interessante para os clientes. De nada. E eu vejo vocês
mais tarde. E semana que vem a gente tem uma live sobre turismo de mergulho ou mergulho para turismo. Salva a live. Todos convidados. Eu vou salvar essa live. Obrigado. Obrigado nada. também. Salva a live. Não me Valeu. desconcentrem. Tá bom. Vai lá, Não Craig. falam com ela, não fala com ela agora. Vou fechar aqui. Tchau, gente. Valeu. Falou, Valeu, tchau. Craig. Até.